Contestar, verbo muito usado no direito que significa não aceitar como válido um entendimento ou fato. Por isso, uma das batalhas mais marcantes do Brasil ganhou o nome de Guerra do Contestado. Conheça essa parte da nossa história em mais uma reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Extração de madeira, erva mate, posse irregular de terras, camponeses desempregados, demarcação de território entre os estados de Santa Catarina e Paraná, interesse de estrangeiros em exploração dos recursos naturais, a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul e até a interferência de monges. Tudo isso motivou uma das guerras mais importantes da história do Brasil, logo após a proclamação da República, a Guerra do Contestado. Contestado por quê? Porque contestavam uma grande região de terras ricas em madeiras nobres, ervais, araucárias. Então, houve um interesse muito grande, inclusive o capital estrangeiro interferiu nisso, fazendo aquisição de terras e construindo a estrada de ferro. Oficialmente, a guerra entre os camponeses e os estados do Paraná e Santa Catarina ocorreu entre 1912 e 1916. Mas a história nos mostra que os conflitos começaram antes, na época do Império. E assim que o Brasil se tornou república, por falta de leis que estipulam claramente os limites de demarcação de território, o caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da Constituição da época determinar que a competência para analisar esse tipo de conflito era do Congresso Nacional. A ação originária número 7, que foi uma reivindicação de posse, Santa Catarina queria que o Paraná respeitasse os limites que ele entendia que eram provenientes desde aquela época do Império, desde a época de 1820, quando o termo de Lages foi incorporado. Ele foi desmembrado de São Paulo e incorporado a Santa Catarina. Foram várias contestações dos dois estados sobre decretos de demarcação de terras e direitos de exploração, envolvendo até o interesse de países como Estados Unidos e Argentina, até que a Suprema Corte julgou que a região era de domínio de Santa Catarina. Mas a questão não foi apaziguada com a decisão do STF e começaram os conflitos armados. Foram 4 anos de guerra que resultaram na morte de 1.500 jagunços e 111 militares, segundo registros da época. A Guerra do Contestado é considerada a revolta mais sangrenta do século XX no Brasil e só teve fim em 1916, depois da interferência do governo federal por meio do Exército. Foi o último combate na cidade de Timbó Grande. E daí, quando dizimaram em torno de 5.000 casebres. Veja quanta gente, quanta gente. Os que não morreram pela atrocidade da guerra, morreram, como é que se diz, correndo para o mato, de fome, alguns doentes. Diante da devastação, ficou a lição para o jovem Brasil República, a separação dos poderes. Eu acredito que realmente a análise foi feita achando que a questão é mais político-social do que jurídica, né? E ao judiciário não cabe entrar nessa discussão e entrar na solução desses problemas